Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar dos instrumentos da política urbana. Será a última aula de Estatuto da Cidade, onde nós falaremos da gestão democrática e das disposições gerais da Lei 10.257. Primeiramente, da gestão democrática da cidade. Para atingir a gestão democrática, lá no artigo 43º, ele diz assim, olha, essa gestão democrática da cidade deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estaduais e municipal, ou seja, a cidade, aqui vai aquela visão sistêmica da cidade, ela não só se restringe àquele território, ela tem relações com todos os entes federados, inclusive outros municípios também. Então, tem órgãos colegiados de cada ente federado aqui para a chamada gestão democrática da cidade. Debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estaduais ou municipais. Então, você tem no nível nacional, por exemplo, o Ministério das Cidades, que trata só sobre essa questão, tá? Às vezes, o que uma cidade está fazendo, a outra pode tirar como exemplo, ou como um mau exemplo do que não deve ser feito. É importante esse intercâmbio de ideia entre aí as cidades. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. O artigo 44 diz assim: no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, a gente falou muito de gestão participativa na aula anterior e essa aula também, olha, porque a gestão democrática é participativa, e particularmente o orçamento, ele também, além do plano diretor, que tem que ser participativo, o ideal também é que a gestão orçamentária seja participativa. A gente deu o exemplo de Curitiba na aula anterior, e foi justamente por conta disso, que eles implementaram o chamado, na cidade, os moradores de Curitiba, implementaram aí o orçamento participativo. Então, de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º dessa lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre propostas do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e do orçamento anual. Então, as leis lá do orçamento público, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Então, obrigatoriamente, o orçamento ele deveria ser participativo, com todas essas etapas aqui, debates, audiências públicas, mas, como dito anteriormente, isso varia de município para município. Claro, todos têm, tá, em certo nível, essa questão de debates, audiências e consultas públicas, só que um tem mais do que os outros, essa que é a diferença. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, então, falando especificamente dessas regiões, incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto dessas atividades e o pleno exercício da cidadania. Então, esse artigo ele dá um olhar maior para regiões metropolitanas. E tem que ter uma participação significativa, porque essas regiões elas têm um maior número de questões sociais, né? Tem uma questão aí geopolítica, uma questão de ter vários municípios próximos e aí ter as pessoas se locomovendo de um para o outro. Então, a lei achou melhor ter um artigo próprio para tratar dessas questões no que tange a participação. Claro que isso aparece várias vezes na lei, mas aqui a participação, a questão de associações e tudo mais. Das disposições gerais, finalmente a parte final aqui da lei. Então, o poder público municipal poderá facultar, ou seja, ele não é obrigado, ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput 5º desta lei. Então, a pessoa está lá no artigo 46º, tem que voltar no artigo 5º. E aqui está dizendo, olha, a lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não identificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e prazos para a implementação da referida obrigação. Então, o que é que trata o artigo 5º? Do parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Logo o segundo instrumento da política, do Estatuto da Cidade, perdão.
Então, olha, essa obrigação aqui do parcelamento, edificação compulsória, o poder público pode facultar ao proprietário ou objeto de regulação fundiária urbana para fim de regulação fundiária ou estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização de aproveitamento de imóvel. Então, ele pode utilizar essa forma de se adequar à legislação através do consórcio imobiliário. A gente já falou de consórcio também em outras das aulas, é outro instrumento, mas aqui consórcio tá bom, pode ser entre empresas, por exemplo, que a redação é de 2017, é uma lei relativamente recente. E o que é esse consórcio imobiliário? Considera-se consórcio imobiliário, a própria lei vai dizer, a forma de viabilização de plano de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel. Então, olha, o proprietário vai transferir ao poder público o imóvel. E após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas e edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. Então, é quase como uma troca, né? O proprietário ele vai lá transferir seu imóvel ao poder público, mas o poder público ele faz um pagamento, ele faz uma urbanização, e só que em troca o poder público fica aqui com uma parte desse patrimônio melhorado. Então, é uma parceria aí do privado com o público. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. Então, ele vai ter que ali ter uma certa similaridade. Não pode, né? O imóvel custava um valor X e o poder público devolve 2x. Isso não pode. Tem que ser ali, claro, com as devidas correções monetárias. A instalação do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado a causa a formação de núcleos urbanos informais ou por seus sucessores não os eximirá das responsabilidades administrativas, civil e criminal. Então, por que é isso? O consórcio ele é uma pessoa, passa a ser uma pessoa jurídica. E aqui está falando dessa questão, que mesmo sendo uma pessoa jurídica, o proprietário, pessoa física, ele não fica imune aqui das responsabilidades administrativa, civil e criminal. Tá? Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Claro, né, a questão social e os tributos, aí, provavelmente para as pessoas de baixa renda, precisam ser menores. O próprio IPTU ele traz isso, né, ele é isento para determinada faixa etária de renda, dependendo de município para município. No caso de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, com atuação específica nesta área, os contratos de concessão do direito real do uso de imóveis públicos terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando dispostos no inciso 2 do artigo 134 do Código Civil. Constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais, que é mais uma questão burocrática, tá bom? Dizendo que é diferente do Código Civil, em relação a esses programas de interesses habitacionais, tá? De projetos habitacionais e interesses sociais. Então, é diferente de um imóvel comum. Os estados e municípios terão um prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor desta lei, uma lei de 2001, para fixar prazos por lei para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e edificações, realização de vistorias, expedições de termo de verificação e conclusão de obras. Então, teve esse prazo aqui de 90 dias na época. Não sendo cumprida a determinação do CAPT, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos atos administrativos, que valerá até que os estados e municípios disponham de lei de forma diversa. Então, esses foram os prazos da época. Esses prazos, a maioria deles foram prorrogados, tá? Como a gente viu também em aula anterior. Os municípios que estejam enquadrados nas obrigações previstas no inciso 1 e 2 do CAPT, do artigo 41 desta lei, que não tenham plano diretor, esse é o CAPT aqui do plano diretor, tá? Municípios obrigados a terem um plano diretor. Esse é o artigo 41 que dá lá aquelas condições, mais de 20 mil habitantes, interesse político, político não, turístico,
que tenham lá zonas de ameaça de inundações ou deslizamento, entre outros. Que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor dessa lei, deverão aprová-las em 30 de julho de 2008. Essa foi a redação modificada, porque o prazo inicial foi 5 anos, tá? Então, outra lei aí modificou. Uma lei, inclusive, de 2008. Para os efeitos dessa lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao governador do Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, a município e prefeito. Então, o Distrito Federal, para a questão dessa lei, ele se equipara aos municípios, tá? É como se fosse um município. Ele tem que ter um plano diretor. O governador do Distrito Federal, ele é como se fosse um prefeito, com todas as responsabilidades que a lei aqui fala, tá? Então, aqui as referências é a própria lei 10.257, Estatuto da Cidade, e o livro do Duarte,